Fala pessoal, tava com saudade da gente, né? Pois é, tô aqui em Peruíbe, agora lado a lado aí com o nosso amigo Roger, pra gente fazer aquele bate-papo IF Quântico aí que vocês gostam muito. E hoje, até que enfim, né, vamos finalizar a série Eficiência, né? Falamos aí sobre eficiência física, eficiência emocional e eficiência mental. E hoje nós aí vamos trazer algumas dicas de como você ser um ser humano mais eficiente. Então eu sou o Carlos Fortunato e está começando mais um bate-papo IF Quântico. Eu sou o Roger Reis e agora juntos aqui, né? Normalmente a gente faz vídeos em cidades diferentes e separados e algumas vezes a gente tem a oportunidade de fazer junto. Até porque nós temos projetos que necessitam estar em lugares diferentes, então não dá para a gente estar sempre junto. Mas estamos sempre juntos nos falando, por redes sociais, por telefone, por todos os meios de comunicações que a gente pode. Mas agora a gente conseguiu aí estarmos juntos para fazer um vídeo aí de final de ano para vocês, fechando a série de eficiência. Bom, o Carlos vai falar um pouco depois para a gente sobre eficiência física, né, que é mais a área dele, de educação física, de condicionamento. E aí ele está bem mais apto a falar sobre isso. E eu vou falar da eficiência emocional e mental, que é mais a minha área. Só que nós já falamos dessas eficiências. Então agora o que eu quero é passar técnicas para vocês de como vocês se tornarem eficientes. Então, a partir do momento que vocês se tornarem eficientes mentalmente, emocionalmente e fisicamente, vai ser muito fácil vocês tomarem controle sobre a sua vida. O que perturba, o que faz com que você não consiga tomar decisões corretas para chegar onde você quer. Ter relacionamentos duradouros, saudáveis, sejam eles no trabalho, ou pessoais, sociais. Essas decisões que nós tomamos, qualquer decisão que a gente toma, qualquer sim ou qualquer não que nós damos, eles moldam o nosso futuro. E é importante você saber quando dar esse sim, quando dar esse não e como dar. E quando você está desequilibrado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, você não vai tomar a decisão correta. E fatalmente o seu futuro não vai ser aquilo que você esperava. Roger, e como a gente bem colocou, né, nos vídeos, eficiência física nós seres humanos perdemos de longe, né, para a maioria dos animais, né, se não todos, né. Só que a gente tem aí um bônus, né, do universo, né, de Deus, de acordo com a crença de cada um, nos outros dois aspectos, né, que nós trouxemos para os vídeos, que é a mente, nossa capacidade de raciocinar, solucionar problemas, né, pensar, né, e as nossas emoções, né, ou como nós lidamos, né, com as emoções. Só que tem um problema, né, Roger? O ser humano, em sua maioria, né, ele não é totalmente eficiente, porque ele não sabe lidar com as coisas do dia a dia. E principalmente com duas coisas, né, que eu vou colocar como problema. Se você quiser acrescentar, você acrescenta, mas você vai dar dicas de como a gente melhorar. Primeiro, o ser humano, ele se difere do animal porque ele lida muito melhor com as suas emoções. Mas será mesmo que ele é 100% capaz de lidar com as suas emoções? Eu acho que não. Nem eu, nem você, nem quem está assistindo. E nós também temos a capacidade de solucionar problema melhor que outros animais. Mas também será que a gente é totalmente eficiente em solucionar problemas do nosso dia a dia? E aí eu não estou falando de problema matemático, eu estou falando de desafios da vida, né? Então, como esse vídeo é um vídeo de dicas, deixa essas duas dicas aí para a galera, pelo menos uma para cada assunto. Vamos lá, falando sobre eficiência emocional, que nós temos uma eficiência emocional melhor do que, até então, melhor do que os outros animais. Na verdade, a gente perde isso para os outros animais. Inclusive na eficiência mental, perdemos entre os animais, nas suas devidas proporções. Quando fala lidar com as emoções, os animais eles são muito instintivos, eles também criam relações. E essas relações elas são muito simples. Eles se afeiçoam ao quem cuida e se afastam de quem maltrata. Pronto.
é muito simples. E por ser muito simples, é muito fácil a afeição de um animal. Isso a gente estamos falando de mamíferos, né? Os outros animais se afeiçoam por feromônios, outros até por luz. Quando falamos de plantas, as relações ditas emocionais, a gente está falando de emoção, estou falando de sensação, né? Então não estou falando de sentimento. E sensação não precisa ter um sistema circulatório, um sistema nervoso, né? Uma planta, ela é sensível à luz, ela tem um sistema sensitivo. Então a emoção dela é relacionada à sensibilidade à luz. Isso as pessoas acreditando ou não, é assim que funciona, né? Independente da crença, né? Crença de cada um, sim. Se a planta tem uma emoção ou não, a sensibilidade dela existe, a luz, é um fato científico. Então, quando a gente fala dessas sensibilidades, as plantas, os animais, os quadrúpedes, os aracnídeos, eles são muito mais eficientes com a gente em lidar com esses processos, porque eles são mais simples. Tem que entender que nós somos mais complexos. Um dia a gente vai falar sobre fala. Eu acho que o que revolucionou a humanidade foi a comunicação. Imagina que não existisse línguas. Imagina como seria difícil você pensar se você não soubesse dar nome às coisas. Você criar um raciocínio lógico. Então a própria comunicação, a nossa linguagem, já nos facilita a raciocinar e a pensar. Mas falando das emoções, nós não lidamos bem com emoções. Aliás, quase todos os erros que cometemos são por causa de nossas emoções, né? Às vezes criadas momentaneamente por impulso, por adrenalina ou até noradrenalina, dependendo se for euforia ou se for raiva. E aí nós não sabemos lidar com a situação quando ela nos apresenta, porque ela realmente, a química que envolve cada ação que a gente toma quando recebe um tapa, ou quando recebe uma ofensa, ou quando recebe uma notícia boa, ela é mais forte do que o que você pensa. Então primeiro você sente, primeiro você responde e depois raciocina. Quando ao contrário seria o correto de se fazer. Então o controle das emoções é o primeiro. Eu acho que é o primeiro de tudo. Antes de a gente falar de controle mental, antes de a gente falar do controle físico, o controle das emoções é o primordial, porque ele controla inclusive a química do seu corpo. Já falamos bastante, né? Várias emoções. Já falamos muito disso. Então, para controlar as emoções, são alguns processos simples. Eu vou passar algumas técnicas, tá? Quem quiser saber mais, conversa com a gente, manda mensagem, a gente responde. Que fazem com que você controle. E são técnicas simples, tá? Não são. Nós vamos passar. Existem técnicas mais complexas e técnicas que vão fazer você realmente controlar absolutamente tudo que você sente. Mas não é o nosso intuito agora. Pelo menos tornar você mais eficiente naquilo que você sente. Vamos bater na tecla de novo. Respiração. A respiração ela controla a química do nosso corpo. E isso é um fato físico. O Carlinhos pode falar muito bem disso. A gente falou muito num dos vídeos, né? Não vou lembrar agora o tema, mas a gente sobre cita... meditação. É verdade, meditação. A gente cita bastante a respiração no controle aos eventos fisiológicos, né? E na série Transtornos Mentais também a gente fala. Sim. Como a respiração é importante. Né? Tem psiquiatras de renomes que ensinam você a respirar para ter controle de pânico, controle de ansiedade, enfim. Por quê? Porque a respiração ela mexe com a química do nosso sangue e do nosso cérebro. E são fatores importantes no nosso corpo. Então, você lembra quando você era criança, quando você estiver com raiva, conta até 10? Você sabe por quê? De onde surgiu essa história de eu contar até 10? Porque quando você faz uma pausa, a quantidade de adrenalina ou de noradrenalina, seja felicidade ou seja raiva, ou seja o que for, que é disparada, depois de 10 segundos ela tende a diminuir. Então, os 10 segundos é porque alguém observou que se você esperar um tempo, a coisa volta para o lugar.
E a ciência depois provou que era uma verdade. Que isso realmente acontece. Então, quando você estiver ansioso, com raiva, querendo devolver uma agressão, xingar alguém, bater em alguém, ou tiver numa crise de pânico, crise de ansiedade, não é para respirar profundamente, rápida, não. Lentamente, você vai puxar o ar, soltar. Faça isso por no mínimo 10 segundos. Tá? Se puder fazer por 30, melhor. É só respirar. Porque se for numa crise de pânico, por exemplo, é impossível pedir para você puxar ar. Você não vai. Quem tem sabe disso. Então, por isso tem que ser devagar. Não tem que ter pressa. Mas se for só por um excesso de raiva ou por algum tipo de agressão, mais fácil. Isso vai liberar dióxido de carbono, vai oxigenar melhor as células. Vai oxigenar as células, vai fazer com que o seu sistema circulatório funcione melhor, vai levar mais oxigênio para o seu cérebro, vai equilibrar uma série de enzimas e uma série de hormônios no seu corpo, que vai fazer com que aquele estado de ira ou aquele estado de euforia que você comece a diminuir. E por que é importante isso? Porque a maioria dos piores erros que nós cometemos são por estados emocionais alterados. São por impulso, que nós chamamos de impulso. E controlar isso é primordial para você raciocinar de novo. Então a primeira dica para controlar a emoção é respirar. A segunda é o entender de onde elas vêm. Você tem que entender que isso é um conceito. Aí essa dica não é uma prática, é um conceito que tem que entrar na sua mente, ele tem que entrar na sua mente para você entender. Quando alguém te agride, quem precisa de ajuda é quem agrediu. Ela precisa de ajuda. E se aquela agressão não é uma verdade, por que você tem que se sentir agredido? Se alguém chama sua mãe, você é um filho da... Você é, sua mãe é. Vai num prostíbulo? Não vai. Né? Ah! Você é um burro que não sabe fazer as coisas direito. Seu patrão fala no serviço. Você é burro. Não faz as coisas direito. Está trabalhando, ganhando seu dinheiro, estudou. Né? Então, o seu ego faz com que a agressão que faça com você, mesmo não sendo verdade, você tenha que provar que não é. Não, você não tem que provar que não é. Não há essa necessidade. Você sabe quem você é. Então, é um conceito que você tem que entender que quando alguém te agride, você respira, passa a respiração, e na hora que estiver respirando, pensa, essa pessoa não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está falando. Então, se ela não sabe o que está falando, eu não tenho por que me alterar com isso. A agressão, ela é igual um copo de veneno. Ela só te atinge se você bebe. O copo está aqui. Ele só vai atingir você se você beber. Então, quando alguém jogar um copo de veneno em você, não engole a água que bateu no seu rosto, limpa. Se você engolir, a outra técnica de você ter controle sobre o que você sente são as duas técnicas de meditação que a gente já passou. A de atenção plena e a de abstenção. A atenção plena já fala, é você parar e começar a prestar atenção em tudo. Então, por exemplo, agora vocês estão prestando atenção na minha voz. Aí começa a escutar o som do ventilador, depois do grilo lá fora, depois do carro passando, depois das pessoas conversando. A bull que latiu. Isso. E a maior quantidade de sons possíveis Perceber. Feche os seus olhos, respire calmamente e comece a perceber isso.
Pode parecer bobagem, mas a meditação de atenção plena, ela traz uma consciência para você de que tudo está acontecendo, independente do que está acontecendo com você. E qual que é a importância disso? Porque nós temos o costume de achar que as coisas boas e ruins só acontecem conosco, né? Não acontece só coisa boa porque eu tenho sorte. Se acontece só coisa ruim, é porque eu tenho azar. Eu sou um azarado. Sem querer te cortar, mas já te cortando, mas acho que vai ficar legal. Sobre a parte mental, como você mesmo colocou, o certo seria primeiro a gente julgar, né? Ter uma percepção mais racional da situação, para depois a gente se emocionar, né? Colocar emoção. Então, para o pessoal de casa entender, dentro de tudo isso que você falou sobre dicas emocionais, o poder do julgamento, né, em relação a uma situação, ele é muito importante para aquilo, né? Como que a gente poderia julgar melhor? Porque primeiro que o julgamento ele é muito mal visto, né? Mas como que a gente poderia então julgar para ter uma melhor eficiência mental? Aprender a julgar, primeiro você tem que aprender a não julgar. Já começa assim. Por isso que é difícil, né? Ok, é interessante. Porque assim, quando acontece algo, logo vem 1 milhão de imagens e pensamentos sobre aquilo que está acontecendo. Isso tem que eliminar. Daí o porquê a técnica da abstenção, de não pensar em nada. Né? Essa é a meditação mais difícil, não pensar em nada. Né? Por quê? Porque o não pensar em nada faz com que você acostume a, quando você ver algo, não pensar. Observar. Por quê? Depois de você observar, aí você tem uma visão clara do que está acontecendo. Aí você pode raciocinar em si. Aí é um julgamento com o mais próximo da verdade do que está acontecendo. Porque quando a gente falar de física quântica, vocês vão ver que isso é uma loucura. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas o mais próximo do que realmente está acontecendo. O julgar melhor, quando o Carlos fala de julgar melhor, o aprender a não julgar faz com que, quando você consiga observar sem julgar, você tenha informações suficientes para que possa julgar. Então, por exemplo, vamos falar da crise de pânico, que é um transtorno que o Carlos enfrenta. A pessoa tem a crise de pânico, nós já falamos disso. Eu estou correndo risco de vida? Então, assim, meu Deus, eu vou morrer, é o primeiro pensamento que vem. Meu Deus, eu vou morrer, está acontecendo alguma coisa, eu não sei, um pânico, medo, não é isso? Então, você está julgando o que está acontecendo. Então, o primeiro é não julgue. O não julgar em vez de você falar o que está acontecendo, pergunte, questione o porquê isso está acontecendo. É uma outra forma de julgar. Né? Não é um julgamento direto sobre aquilo que está acontecendo, mas é você tentando entender o que está acontecendo. É um julgamento completamente diferente. Quando você faz a pergunta, por quê? Isso começa a ficar inteligente e não mais com sensação. Ele fica inteligente, porque agora você quer saber por que você está assim. E aí é assim, não, mas não tem nada acontecendo, o mundo não está acabando, nenhuma bomba caiu perto de mim, eu não estou sendo assaltado, eu só estou ofegante, eu estou respirando, eu tenho que me acalmar. Quando você entender que você não corre risco, você vai entender o quê? Eu estou tendo uma crise de pânico. A partir do momento que você sabe que está tendo uma crise, você também sabe que ela vai passar. E aí depois, você tem que usar tudo que você pode para fazer ela passar. E aí, são as técnicas que a gente já passou. Assiste lá nosso vídeo sobre a síndrome do pânico, de como cessar essas crises. E que vai ajudar, inclusive, no que nós estamos falando hoje, que é controlar suas emoções. Vocês perceberam que entender o que está acontecendo é uma das formas mais corretas de vocês controlarem as emoções de vocês? Você terminou um relacionamento. Obrigado. Você terminou um relacionamento. Yoda. É o mestre, né? Você terminou um relacionamento. Isso é horrível, né?
Para quem foi terminado e não quem terminou, né? Poxa, se sente rejeitado, não entende o porquê. Por quê? Por quê? É a primeira coisa que você fala, mas por quê? Mas por quê? Não, mas como assim? Como me deixou? O que eu fiz? Rejeição, né? Como lidar com isso? Bom, primeiro que é assim. Entenda o que está acontecendo. Se a outra pessoa terminou de você é porque ela não te quer mais. Se ela não te quer mais, querer alguém que não te quer só vai lhe trazer mais sofrimento. Então a aceitação de um fato é o primeiro passo para que você comece a aprender a lidar com frustração, com perda. Né? Mas eu não aceito. Eu tenho uma notícia para te dar, você vai sofrer muito mais. Você nem começou a sofrer. Se você não aceita o término de um relacionamento, a morte de um ente querido, que isso vai acontecer comigo, com você e com todo mundo. Perder um emprego que, nossa, você estava há 15 anos. Se você não aprender a lidar com essas perdas, você nem começou a sofrer ainda. É com lamentação que eu falo isso. Porque não precisa. É você simplesmente entender. Eu não estou dizendo que entender vai fazer com que não doa, ou com que você não sinta, mas vai fazer com que esse processo seja mais rápido, que você se recupere mais rápido e que você parta para a próxima mais rápido. É óbvio que para você ter emoções melhores, inclusive eu acho que o Carlinhos, eu quero que ele faça 2 participações, a primeira agora e a outra finalizando. Eu falo agora por quê? Porque eu acho que agora cabe. Existem alguns processos que acontecem no nosso corpo, na eficiência física, que vão ajudar você na eficiência emocional. E que são processos que vão liberar endorfina, noradrenalina, serotonina, oxitocina, todos os hormônios que trazem sensação de prazer, de conforto, de bem-estar. Inclusive eu vou deixar, depois me lembra de deixar, tem uma tabelinha, essa tabelinha até é do CAPS, para quem não conhece, né? É o sistema do governo que trata sobre transtornos mentais. De hábitos e alimentares e hábitos de vida mesmo, que produzem essas substâncias, esses hormônios que controlam as nossas sensações e sentimentos. Olha que legal, você pode controlar os hormônios que provocam sensações em você. Isso não é fantástico? Isso é científico, isso não é uma crença. Não dizendo que crença não é importante, porque tudo que a gente consegue é acreditando, mas dizendo que tem um embasamento científico em relação a isso. Então eu gostaria de falar, que o Carlos desse uma palavrinha, de que tipo de hábito e de que tipo de exercícios você desperta essas substâncias, esses hormônios em nós. Pode ser? Vamos lá, pessoal. Bom, como bem o Roger colocou, né, como que nós podemos melhorar alguns tipos de hormônio, né, algumas coisas que posteriormente nos afetariam, né? Atividade física e alimentação. Pois é, talvez aquilo que você mais odeie fazer, que é comer bem e praticar algum tipo de atividade física, é o que pode, é o que não é o que pode, é o que vai te ajudar numa crise de pânico, é o que vai te ajudar a te tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais sensata, até mesmo para tomar decisões emocionais, decisões mentais, porque tudo está ligado, tudo está interligado. Então, como bem o Roger colocou, todos esses hormônios que o Roger colocou, que, por exemplo, em crise de pânico, na tristeza, na depressão, na raiva, né, na melancolia, todos esses hormônios do prazer, a endorfina, por exemplo, serotonina, né, hormônios ligados à felicidade, ao bem-estar, né, ao prazer, né, eles são aí estão diminuídos por processos que eu acho que nós até já explicamos, né, como que funciona fisiologicamente. Então, como dar um up, né, nisso?
praticando atividade física. Você tem caminhada, você tem natação, você tem dança, você tem ciclismo, você tem futebol, você tem artes marciais, você tem a musculação, você tem uma série de atividades físicas que alguma delas você com certeza vai ter uma ligação maior, um prazer maior. Eu, como por exemplo, gosto da musculação. O Roger gosta de jogar tênis. O tênis aí, né? Esqueci, mas veio agora. Em se falando de bem-estar, em se falando de saúde, uma atividade física bem estruturada, seja na musculação, seja na prática esportiva do tênis, vai proporcionar para você uma elevação desses hormônios que o Roger colocou. Serotonina, endorfina, ocitocina. A prática, né, a contração muscular, diferente da musculação, diferente no tênis, ela vai fazer com que você tenha esses hormônios elevados. Isso, em situações do seu dia, vai te proporcionar um bem-estar. Se você duvida de mim, amanhã cedo você vai praticar 30 minutos de caminhada, ou vai numa academia, vai fazer a sua inscrição e vai fazer exercício, né, resistido com peso 30 minutos, ou se você tem aí acesso ao tênis, você vai jogar 30 minutos ou qualquer outro esporte. Ou qualquer outro tipo de esporte. E aí você conta pra gente como foi seu dia. Eu tenho certeza que você vai ter minimamente se despertado, se sentindo melhor, se sentindo mais disposto, mais relaxado, mais calmo, mais alerta, só coisa boa pro seu dia a dia. E para fechar, vamos falar da boa alimentação, né? Dieta, não. Isso é uma coisa que eu até quero fazer um vídeo, para aproveitar que eu tô aqui com o Roger. Vamos fazer um vídeo disso. Você não tem que fazer dieta. Quem segue uma dieta restrita é um atleta que está pensando numa competição. É outro papo. Ou quem tem um problema de saúde muito sério, que não pode com açúcar, não exatamente, pode. Tem uma pessoa. Com glúten. Ela tem diabetes, ou ela tem leucemia, ou ela tem algum problema de fígado. Aí sim, é uma intolerância à lactose, a glúten. Aí a gente está falando de uma coisa específica. Aí ela não pode determinados alimentos. Só que o comer bem não tem a ver com não comer. Pelo contrário, o comer bem é comer de tudo, dosado, porque tudo em excesso faz mal. Água faz bem. Bebe 30 litros num dia. Vai dar se você continuar vivo, vai dar um problemão. Só que a água, bebida em quantidades certas, ela faz fantástico. Bem. Então o que é se alimentar bem? É começar, vou falar o mínimo do básico que eu sei que a maioria não gosta. Salada, legumes e frutas. Coloca isso uma semana no seu cotidiano e conta pra gente também como a sua vida melhorou. Tudo que eu falei dos benefícios da atividade física, a alimentação ela vai te proporcionar também, né? Exatamente. Pessoal, então é isso. A gente encerra aqui o nosso vídeo de dicas, né? Não, e aí a eficiência mental, como é que eu vou explicar? Então você continua. Ele deu tanta dica de eficiência emocional que eu achei que já tinha ido. Não. Eu vou falar até mais agora. Eu falei que eu ia deixar uma lista aqui, eu tô com a lista aqui, mas eu vou deixar depois para vocês, tá? A lista do CAPS que eu disse. Então, para quem tem transtornos mentais, e para quem não tem também, tá? Isso serve para todos os tipos de pessoas, é que isso aqui ajuda muito quem tem transtornos mentais, bipolar, demência, esquizofrenia, síndrome do pânico, ansiedade, borderline, tá? Nós vamos falar de todos eles, tá? Eu quero realmente dar uma atenção especial a isso. A dopamina. A dopamina, ela reduz a ansiedade, melhora o ânimo e gera energia e motivação. Tá, mas a dopamina faz lá sem a minha. Eu não controlo isso, né? Meu cérebro produz a dopamina. É verdade, mas que você não controla é mentira. Você pode melhorar isso no seu cérebro. Exercícios físicos expressando gratidão. Olha que interessante, quando a gente expressa gratidão por algo, aciona um sistema no nosso cérebro que libera dopamina. Então, gratidão e exercícios físicos. Serotonina. Serotonina acho que quase todo mundo conhece, né? Regula o humor, melhora o ritmo cardíaco e facilita a tomada de decisões. Olha que importante isso. Isso aqui tá no CAPS, tá? Isso aqui, para quem tem transtornos mentais, sabe disso, que tá lá, para todo mundo ler. A serotonina é comer alimentos ricos em
Tá vendo o que é a carne, o peixe, ovos, chocolate preto, abacaxi, e demonstrar otimismo. Difícil, né? Então você pode, para quem tem um transtorno mental, otimismo é difícil, mas pode começar com alimento. Pode ser difícil ter otimismo, mas não é tão difícil comer, né? A melatonina. A melatonina, eu sou prescrito para tomar melatonina porque eu durmo muito pouco. E qualidade de sono, quem não dorme tem sérios problemas de saúde. Então, melhora a qualidade do sono e atua na regeneração celular. Então, a melatonina você tem que tomar só ao longo do dia e dormir em ambiente fechado e totalmente escuro. Bom, eu não tomo sol, eu não gosto de sol. Me incomoda. E eu trabalho muito à noite. Então, você imagina que eu tenho uma deficiência de melatonina. Então, mas eu sou prescrito, eu tomo melatonina prescrita. Porque eu não posso fazer essas duas coisas. Mas para quem pode tomar sol ao longo do dia, além de trazer vitamina D, ela vai liberar a melatonina, e dormir em ambiente fechado e escuro. A oxitocina gera bons sentimentos, confiança, respeito, segurança, que também gera bem-estar físico e emocional. Olha que legal que é a oxitocina, né? Ela mexe com os sentimentos, com os bons sentimentos, né? E tá, e o que faz? O que gera oxitocina? Faz o nosso cérebro gerar oxitocina? Dançar, abraçar, receber presentes, fazer carinhos e toques corporais. Você viu como relacionar-se bem, né? Seja com um amigo, seja com o seu cônjuge, enfim, com seus pais. Você ter um momento de carinho, um momento de aproximação. A endorfina. A endorfina também é bastante conhecida, né? Porque ela quando a falta da endorfina causa-se depressão. Quem tem depressão tem uma deficiência de endorfina. Vamos lá, você vê se é isso mesmo? Reduz a depressão, gera a sensação de bem-estar e felicidade. A atividade que gera a endorfina é atividade sexual, dar e receber carinho, sorrir, estar em contato com a natureza e chocolate. Não é para sair comendo chocolate de barra. Lembra do excesso. Mas sim, o chocolate ele libera endorfina. Por isso que há uma associação entre chocolate e atividade sexual. A noradrenalina, que reduz o estresse, mantém o corpo aberto, facilita os processos cognitivos, olha que importante isso. E de aprendizagem criativa e memória. Sabe as pessoas que têm problema de memória? Então, falta de noradrenalina aí. Receber massagens, fazer atividades físicas e exercitar o sistema vascular. O que é exercitar o sistema vascular, Carlos? Bom, é você ter uma melhor atividade do seu coração, né? Então, por exemplo, o que faz o seu coração bater é um impulso, são impulsos, né? Que chegam a mecanorreceptores no seu coração, como se fosse uma ignição de um carro, né? Você precisa ali de uma faísca. Então você tem hormônios, né? Que fazem com que o seu coração bata e ele não depende de você para bater, né? É isso que a gente chama de nosso sistema autônomo, né? É automático, né? Então nada mais é do que um hormônio ligado a um mecanorreceptor que vai fazer com que isso automaticamente fique funcionando. Só que você pode ter um problema nisso, né? Um problema aí no mecanorreceptor que está ligado no coração, no disparador que está ligado no cérebro, que dispara esse hormônio colocado pelo Roger. Então, às vezes a pessoa ela tem, por série aí, são infinitas os porquês, né? De algum problema de sinapse, né? Nervosa que pode acontecer no nosso corpo, e aí a gente vem aí com uma série de atividade física, relação humana, alimentação, para minimizar o máximo possível esses defeitos que a nossa máquina humana pode apresentar. E aí, por fim, a GABA, que é um dos últimos hormônios que a gente vai falar. Nós temos vários, tá? Esses são os principais, tá? Diminui a ansiedade, aumenta o relaxamento e ajuda no ganho de massa muscular. Eu acho que a ansiedade aqui, o relaxamento, é o mais interessante para a maioria das pessoas. Meditação, atividades físicas, você pode ver que a atividade física está presente em quase todos.
E tomadas de decisões rápidas. Você não demorar muito para tomar uma decisão, você força o cérebro a produzir GABA. Então, como uma pessoa que está com problema dificilmente toma uma decisão rápida, o caminho mais fácil são as atividades físicas direcionadas e regular sempre, né? E a meditação. A gente tem aí um vídeo sobre meditação. Vocês podem ir lá e que vocês vão se beneficiar bastante. Eficiência mental. Esse vídeo está ficando muito longo. A gente já está aí falando há quanto tempo? 35 minutos. 35 minutos. Acho que é um vídeo mais longo que a gente vai fazer. Eu vou tentar ser o mais breve possível em relação à eficiência mental. Até porque a eficiência mental é rápido mesmo. Para terminar a eficiência emocional, música. Aprenda um instrumento musical. Qualquer um. Principalmente quem tem ansiedade, transtorno, mas é qualquer pessoa. Aprenda um instrumento musical. Se você não se sente capaz, né, é porque você não se sente. Qualquer pessoa pode aprender um instrumento musical. Tá? Mas se não é uma coisa que lhe agrade, então tenha um momento, seja 5 minutos, 15 minutos, meia hora, aí cada um tem o seu tempo que pode fazer. Escutar músicas clássica. Gente, por que eu estou falando de música clássica? Porque já é comprovadamente, cientificamente sabido que a música clássica ativa neuroreceptores da inteligência, da memória e de tomadas de decisões. É incrível, mas você se torna mais inteligente, mais eficiente escutando música clássica. Então, e eu acho muito difícil alguém que tenha a versão completa à música clássica. Né? Existem pessoas que têm vários estilos, mas a música clássica é bem difícil. Se você tem a versão completa da música clássica, que eu acho muito difícil, fica lá nos seus 2 minutos por dia, mais fácil. Isso vai te fazer bem. Se não, aprenda um instrumento musical. Eficiência mental. A eficiência mental é uma das mais fáceis de conseguir. A emocional é mais difícil, por incrível que pareça. Por quê? Porque nós estamos viciados em hábitos e eles não têm mais repercussão em ganho de rede neural, em ganho de eficiência no nosso cérebro. Você sabe que 2 mais 2 é 4. Eu não raciocino mais sobre isso. Então, meu cérebro não se esforça para saber que é 4. Se ele não se esforça, ele não tem ganho. O cérebro é algo que você tem que treinar, assim como o seu corpo. Sabe quando você quer ter um condicionamento físico? O cérebro é a mesma coisa. Quer ter um cérebro melhor, mais eficiente, você vai ter que treiná-lo. E vai ter que aumentar o seu potencial. Aprender um instrumento musical, se você já toca, aprende com outra mão. Aprende um que tenha mais de uma clave, clave de sol, clave de fá, clave de dó. Para que você tenha que ler 3, 4 linhas ao mesmo tempo. Quem é músico sabe do que eu estou falando. Faça caminhadas invertidas de costas na sua casa. Inverta para comer os talheres. Escreva com a outra mão. Aprenda a jogar xadrez. Jogue xadrez. Aprenda um instrumento musical que já falamos. Leia. Leitura é importante. Ah, mas eu já leio muito. Tá bom, você lê que tipo de literatura? Muda o tipo de literatura. Dê algo difícil, né? Isso, pega um quente para ler, né? Pega uma literatura difícil, complexa, pega algo que você... Ou se você é matemático, vai entender as regras de português, e se você é das línguas, vai estudar as fórmulas da matemática, né? Pega o livro O Universo e uma Casca de Nós, do Stephen Hawking. Enfim, force o seu cérebro. Ele só ganha se você forçar. Senão ele vai continuar agindo da mesma maneira. Então, técnicas de eficiência mental existem várias. As principais que eu indico é: aprenda a jogar xadrez, aprenda um instrumento musical, inverta o que você pode fazer com uma mão e a outra. Isso é extremamente importante. Por isso que o instrumento musical acaba fazendo isso, lidando com os dois lados. Leia. Você vai aprender a falar melhor, você vai aprender a escrever melhor,
ter uma dicção melhor, um raciocínio melhor, uma criatividade melhor. Nenhum escritor virou escritor sem antes ser um bom leitor. E o bom leitor com certeza será um bom tudo lá na frente. Se faltou alguma coisa, a gente pede desculpa, porque nós gostaríamos de ficar aqui falando 18 horas por dia, mas não é possível. Façam perguntas, dá uma ajuda pra gente nas nossas redes sociais. A gente vê que não tem tanta repercussão que nós gostaríamos que tivesse, mas nós não desistimos por causa disso. Sabemos que o nosso trabalho é importante, porque as poucas pessoas que nos seguem, as poucas pessoas que nos incentivam, nós sabemos que de alguma maneira estamos aí transformando a vida delas. Vou deixar as considerações finais com o Carlos. Agradeço a todos. E é isso aí, vamos lá, Carlos? Vamos lá. Ao som do despertador, eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Mas cumprimos, ó. Mas cumprimos, batemos foi nosso tempo limite aí, 40 minutos. Eu sou o Carlos Fortunato, aquele abraço. Aquele abraço.